Turma, meu nome é Cida, sou professora de História da Escola Domingos Fuglini e eu estou aqui para apresentar o material que foi desenvolvido por mim e a professora Filomena e que tem como objetivo dar continuidade aos estudos de vocês no mês de julho, tá? O nosso material, ele vai falar sobre os movimentos sociais. Os movimentos sociais são movimentos que envolvem a população. Então, vamos pensar em movimentos. Quando nós falamos de movimento, nós pensamos em algo que se mexe, né? Que não fica parado, que está o tempo todo se movimentando. Perfeito? E social, por quê? Toda vez que eu falo de social, eu falo de sociedade. Então, ao dizer a frase movimentos sociais, eu estou falando de grupo de pessoas que se reúnem e vão lutar pelos seus direitos, lutar por alguma coisa que vai beneficiar a sua vida, beneficiar a vida da sua população, da sua sociedade, beneficiar a vida, muitas vezes até do mundo. Perfeito? Então, os movimentos sociais, eles não são novos, eles acontecem desde sempre. A partir do momento que o homem se fixou à terra e ele gerou a ideia de Estado, de governo, né? Ele gerou a necessidade de ter um líder, ele passou toda a sua liberdade para a mão desse líder. O que quer dizer? Se antes eu podia mudar de lugar, encontrar um pedaço de terra e fazer a minha moradia, hoje eu não posso mais. Para eu poder conseguir esse espaço, eu preciso ter condições de comprar esse espaço, né? E comprar, eu preciso de dinheiro, então eu preciso de trabalho. E quem que vai gerar o trabalho? As indústrias, né? O comércio. Quem vai repartir o território é o governo. É ele que vai ser responsável em fazer essa organização que vai supostamente dar ideia de conforto, de dignidade, de pessoas acolhidas, né? E pessoas que estão recebendo a devida organização que o seu representante, a pessoa que ele escolheu, tem que fazer, né? Tem que dar. Porém, quando nós damos o poder a alguém, a gente não sabe como a pessoa é. Existe uma frase que diz assim: quer ver a personalidade de uma pessoa, dê a ela poder. Normalmente, quando nós temos o poder nas mãos, junto com ele a gente tem uma quantidade de dinheiro. E aí a gente muda a nossa maneira de agir com os outros. E isso aconteceu, né? Aconteceu porque ao dar o poder para um líder, algumas classes foram beneficiadas, as classes que são mais financeiramente vantajosas, as classes em que existem um grau de parentesco, né? E o líder acabou gerando não a harmonia na sociedade, mas gerando desigualdades. Perfeito? Então, existem países que são mais grave, né? A situação de pobreza e de necessidade. Existem países que não têm problema, mas toda a situação de um país, ele ser bom ou ruim, ele ser justo ou não, está na mão desse líder que eu escolhi. Perfeito? E esse movimento social que vai
lutar e pedir para que o meu representante olhe por mim, ele não começa agora. Ao estudarmos Grécia, Roma, a gente vai ver que a população se uniu para exigir algumas leis que pudessem garantir a eles o direito e a dignidade de viver naquele espaço, tá? Então, continuando aqui a ideia, né, do movimento social e mostrando para vocês que ele não é tão recente, a gente tem aqui uma imagem que fala, né, que casa com a ideia de movimento social. Juntos somos fortes, participem das assembleias, tá? Então, juntos somos fortes. Amarra com a ideia de movimento social. Então, quando as pessoas se reúnem, vão para as ruas. Quando essas pessoas se reúnem, vão para as assembleias, que são os locais onde são apresentadas as leis, onde são apresentadas as ideias que os nossos representantes políticos querem para o nosso município ou para o nosso país, né? Quando essas pessoas participam, elas conseguem, com a sua voz, sem brigar, sem bater, né? Elas conseguem representar uma modificação que venha a beneficiar o nosso povo, tá bom? Então, olhando aqui na parte onde nós temos assim, na antiguidade, entre gregos e romanos, as manifestações sociais eram motivadas pela exclusão social. Então, o que seria a exclusão social, tá? Seriam essas pessoas que eu disse logo acima, né? Logo atrás aí. É difícil porque a gente está sem a lousa, né? Mas eu acabei de dizer a vocês. São pessoas que não têm dinheiro, né? Que não foram beneficiadas pelo fato de ter dinheiro. São as pessoas que representam a classe baixa dentro de um país. São trabalhadores, né? Que ganham, por exemplo, salários mínimos, né? São pessoas que não possuem a mesma etnia, como por exemplo os índios, os negros que por muito tempo no Brasil foram escravizados, né? Então são pessoas que foram excluídas do meio que supostamente o governo, né, o líder daquele momento, acreditou que era o melhor, né? Na Grécia é a mesma coisa. Quando nós falamos de exclusão social na Grécia, a gente está falando também da questão da superioridade étnica, ou seja, eu sou brasileira e você é grego. Então, diante da lei deles, né, naquele período, né, em Roma, na Grécia, eu não teria a menor condições, por exemplo, de votar, porque eu não pertenço ao mundo deles. Eu não sou grega, eu não sou romana, eu sou brasileira, né? Então, para eu votar naquele período, eu tinha que nascer na região e ser da raça deles, ser da etnia deles, porque hoje, antigamente a gente podia falar a raça, hoje não pode mais, porque tudo é motivo para as pessoas se magoarem, né? Infelizmente. É por isso que eu digo que a ausência de conhecimento leva à análise errada da situação, tá? Então, os direitos dentro da Grécia e de Roma eram dados apenas às pessoas que nasciam na região. E essas pessoas eram chamadas de cidadã, né? Cidadãos. Ou seja,
Se eu não sou cidadão. Se eu não sou de origem grega, eu não sou cidadão. Então eu não tenho direito a nada, certo? Eu não tenho direito à terra, eu não tenho direito político, eu não tenho privilégios dentro do setor econômico, eu sou desmerecida, eu sou excluída, tá? Então, por essa razão, os movimentos sociais em Roma, os movimentos sociais na Grécia tiveram força. Por quê? Porque essas pessoas, eu sou filha de gregos, mas eu não nasci na Grécia. Eu nasci no Brasil. Aí eu fui com os meus pais para a Grécia, porque eles são gregos. E eu fui morar lá, tá? O que acontece? Naquele período, o que aconteceria? Eu não teria a cidadania. Eu seria uma estrangeira perante as leis daquela época. Então, por essa razão, eu não poderia fazer nada. Eu não tinha condições de ter uma vida econômica satisfatória, eu não teria condições de ter um trabalho, né? E eu não poderia votar, que era de fato, né? É de fato uma forma de eu escolher pessoas que possam olhar por mim. E por essa razão, eu não vou aceitar que o governo permita a minha exclusão. Aí o que eu faço? Eu me uno a outras pessoas que por algum motivo também se sintam excluídos, como por exemplo os escravos, que eles eram escravizados porque eles foram adquirindo ao longo dos anos uma dívida com os donos, né, da terra, com os cidadãos gregos. Eles foram escravizados porque eles foram capturados nas guerras. E aí o que eu faço? Eu me uno a eles e me uno a outras pessoas que por alguma razão também se sintam mal perante a sociedade, perante o governo. E a gente vai para as ruas e a gente começa a se movimentar em busca de um governo que seja mais justo. E esse governo recebeu o nome de democracia, tá? E por que democracia? Porque a democracia, ela permite que o seu líder seja escolhido de acordo com a maioria. Ou seja, democracia significa governo do povo. Então, eu vou votar num presidente, eu vou votar num líder que vai organizar o meu país. Esse líder só vai ganhar se ele tiver a maioria dos votos. Por isso, ele foi escolhido pelo povo. Por isso, o nome democracia. Tá bom, gente? Então, o que levou o aparecimento do governo que hoje a gente conhece, né, da forma de governo que nós conhecemos, que chama-se democracia, foram os movimentos sociais que aconteceram na Grécia, tá? E que vieram pelo simples fato de que as pessoas se sentiam excluídas, sem direitos políticos, nem econômicos e muito menos sem dignidade social, tá bom? Em Roma vai ser uma outra forma de manifestação que vai gerar um outro tipo de governo. E a gente vai estudar nos próximos capítulos, tá bom? Um beijo para vocês e até mais!